Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lusofonia, o programa feito para os descendentes de portugueses no Brasil e no mundo. E hoje eu conto com a presença de um grande amigo, Lourenço Menezes, que é um empresário e gestor com uma carreira ligada ao esporte, turismo e eventos. Já trabalhou nos maiores eventos esportivos do planeta, como a Copa do Mundo, inclusive aqui no Brasil, final da Champions League, Ironman, Volvo Ocean Race, Fórmula 1, entre vários outros. Já já a gente confere essa entrevista depois da nossa vinheta. Até já! Olá, Lourenço! Muito boa tarde para você. Como é que você está? Como é que está o clima aí em Portugal? Tá tudo bem? Oi, Everton, tudo bom? Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Muito bom, muito bom. Apesar da distância, hoje em dia estamos mais próximos que nunca, não é? É verdade, né? A tecnologia facilitou demais essa aproximação, né? Bom, Lourenço, eu primeiro queria agradecer novamente por você aceitar o nosso convite de participar desse bate-papo. Eu tenho certeza que são muitas histórias que a gente vai poder contar nesses 30 minutinhos que a gente tem agora pela frente. Mas me fala um pouco, Lourenço, sobre essa sua carreira, essa sua profissão de turismo esportivo, né? O que exatamente faz uma pessoa ligada ao turismo esportivo? Olha, esta carreira tem também aqui uma base que tem a ver muito com a minha vivência de criança. Nasci aqui perto de Lisboa, aqui na zona de Carcavelos, aqui na linha do Estoril, que é se calhar até um pouco parecida aí com o Copacabana, não é? Aqui próximo da cidade, não é? Sem ser praticamente muito próximo de Lisboa, mas também com uma praia imensa, com muito campo, com plena de atividades para fazermos e, portanto, cresci muito ligado ao desporto e ao ar livre e portanto, isso teve muita influência depois no que é que eu fui fazendo da vida. Sempre fui encontrando no desporto muita razão e muito exemplo, não é? Praticamente fui também muito formado com os valores desportivos, de equipa, de treino, deste gosto também pela vida saudável. E como muito cedo comecei a trabalhar com lojas desportivas e com equipamentos e tudo mais, de facto foi muito natural fazer essa evolução. Essa é um pouco a raiz. Também, até para explicar também aqui um pouco, a coisa começa através da venda de equipamento, de importação, equipamentos náuticos. Tive bastantes anos ligado a essa área. Depois, já daí também é importante a parte das viagens, não é? Porque e dos eventos e das competições. E muito nessa altura fazíamos as viagens para fora, não é? Íamos para os melhores sítios do mundo, entre eles o Brasil. Jericoacoara, por exemplo, é um spot maravilhoso para fazer todas estas atividades que foi descoberto pelo mundo mais ou menos ali pelo ano 2000, e aí os portugueses foram dos primeiros a também lá chegar, os italianos, mas muitos portugueses realmente vão ali para Jeri, para o nordeste do Brasil, e eu de facto, como tinha negócios nessa área, organizava viagens e levava muitos clientes e amigos e fazíamos ali um misto de turismo, de amizade e desportivo, e foi um pouco aí que começou. A verdade é que, conhecendo fora, não é? Conhecendo os melhores sítios em Espanha, conhecendo as Canárias, conhecendo Marrocos, Cabo Verde, enfim, tantos sítios brutais que há para ir para fora, nós depois começámos a explorar também um pouco o nosso país e começámos a ver que Portugal, afinal, é tão bom ou melhor do que todos estes sítios, tem locais fantásticos, apesar de ser um país pequeno, é muito fácil de viajar e vamos encontrando coisas que nem nós quase que imaginávamos que tínhamos no nosso país. Eu acho que o expoente máximo disto é Nazaré, que de repente vem um americano e surpreendentemente descobre que afinal temos a maior onda do mundo, que ninguém aqui sabia, não é? E isso passou-se connosco. Eu estou mais ligado aos desportos do vento, portanto o windsurf, o kite, e ao início íamos muito para fora e depois também começámos a perceber que afinal as nossas ondas aqui do guincho,
ou o vento em Viana do Castelo, ou o mar liso, com umas condições brutais como temos no Algarve, no Martinhal, não ficam nada a dever a todos esses sítios de fora, e então começámos a especializar-nos no chamado incoming e nesse turismo desportivo, já conhecendo melhor o país. Mas foi importante um primeiro conhecimento de fora, uma primeira dinâmica do mercado nacional, do que é que procura em termos de turismo de outgoing, para depois perceber o que é que seria, e então com um mercado muito maior, não é? Um mercado internacional, o que é que seria interessante nós podermos oferecer ao turista e ao passageiro internacional que depois vem a Portugal fazer todos estes desportos. E lá falaremos, e realmente são muitos. Poxa, na verdade é uma área muito ampla, né? Você é um esportista profissional? Você compete também? Ou é mais o gosto, e aí você uniu o útil ao agradável? Gosta do esporte e aí acabou se aproximando do setor de turismo esportivo? Não, eu até costumo dizer com alguns amigos que são mais evoluídos nessa parte, são mais atletas, não é? Eu não sou atleta, mas sou um desportista, isso é verdade. E nunca fui a fundo em muitos desportos, joguei muito futebol, depois entrei nos desportos náuticos, windsurf, kitesurf, também experimentei bastante ir à neve, o snowboard. Daí, quando o futebol baixou um pouco, passámos mais para as corridas, para as maratonas, depois agora aos triatlos. Agora está a febre do pádel, depois temos que jogar pádel, é um desporto que foi o rei do confinamento, cresceu muito e eu acho que vai ser um desporto brutal, porque combina a parte social, o desporto feminino também muito bem. Portanto, como vê, já faço muita coisa, agora também as bicicletas, as elétricas, agora também é uma loucura, tem sido uma loucura, para nos levar para a serra e para as descidas. Tento aproveitar um pouco de tudo. Isto tem sempre um encanto com o grupo de amigos, não é? Isto não se faz sozinho, faz-se com amigos. E, portanto, é a melhor forma de conseguir viver, também conseguir que os nossos filhos apanhem o gosto pelo desporto e não estejam tão concentrados só na tecnologia, que é ótima, mas que também tem os seus perigos. Portanto, é que eles também façam desporto e darmos algum exemplo. Não tanto na parte mais atleta e de competição, que fui fazendo alguma coisa, claro, mas mais na questão de poder experimentar várias coisas, ter vários grupos também diferentes, e acho que é uma boa forma acho que é a melhor forma de viver a vida, nem tenho outra. E você tocou agora em dois aspectos interessantes, né? Primeiro no esporte coletivo, né? No esporte com mais pessoas participando, e também falou que o pedal virou mania nesse período de confinamento. Como é que está hoje Portugal para receber os eventos esportivos, né? Já há uma previsão, um calendário? Como é que isso está se desenvolvendo? Para já, pego na sua primeira pergunta, que eu depois acabei por não dizer. Para já, Portugal hoje está um dia lindíssimo, está uma primavera de maio, que quanto a mim é o melhor mês de Portugal, que é um mês que ainda não está cheio de turista, ainda não estamos no verão, mas que já está sol, está uma temperatura, céu azul lindo, com algumas nuvens, com um pouco de vento, mas fresco, portanto está um dia lindíssimo. E é um pouco assim que também nos sentimos, agora a sair um pouco do confinamento, a abrir, começar a inspirar outra vez algum ar de esperança e das coisas começarem a arrancar. E Portugal hoje é um país totalmente preparado para estas atividades que estamos a fazer. Hoje é um país que vai liderar, e já é dos países internacionais que tem melhor oferta no turismo desportivo, porque faz de uma forma muito natural. Desde logo somos muito fortes na organização. Nós em 98, na Expo 98, organizámos aqui a nossa grande primeira organização nacional, e já daí foi um evento brutal, mudou muito o país, mudou muito, sobretudo fora das grandes cidades, deu-nos confiança de poder fazer um evento mundial com muita classe, com muita categoria, e logo daí também percebemos que tínhamos muita capacidade para esta parte da organização. Depois, o lado do turismo, não é? O turismo já vem de trás e nestes últimos anos tem sido um crescimento muito grande. Nós crescemos imenso nos últimos anos, agora até 2019 estava a ser um ano
brutal. O turismo representa, em termos de PIB nacional, cerca de 15% diretos. Muita gente até diz que é mais de 25% do nosso PIB pode estar ligado com o turismo. Portanto, tem um peso enorme na economia portuguesa, e por isso estamos a vocacionar muito por aí. E se calhar assim, em poucas palavras, como é que eu digo isto? É um país pequenino, verdade, mas onde as coisas estão muito próximas e onde há uma diversidade enorme. Portanto, assim, tem aqui um Atlântico com uma costa mais de ondas e de coisa forte, depois tem uma costa de sul, que já é muito mais próximo do Mediterrâneo, mais de verão, tem montanha, tem serra, tem duas ilhas, tem dois conjuntos de ilhas, Açores e Madeiras, preciosas no meio do Atlântico, diferentes também. Portanto, vocês aqui em Portugal, de facto, tem todas as condições para todo o tipo de desportos. À cabeça, claro que vem o futebol, não é? Portugal é um país de futebol e o futebol é o desporto mais mediático, e aqui estamos muitíssimo bem, não é? Em termos de futebol, o nosso futebol está como nunca esteve, além de ter talento e tudo, hoje também é vencedor, e isso faz a sua diferença. E depois, todos os desportos que antes era um país de muito futebol, verdade, mas nesta última década tem evoluído e já começa a ser um país mais equilibrado e tem muita oferta, sobretudo para o turismo internacional. Bacana, Lourenço. Eu vou te convidar a assistir um pequeno vídeo agora do Visite Portugal, né? Você falou de tantas belezas, né? De Portugal, o mar, a serra, enfim. Esse filme, ele é um convite para que as pessoas peguem, para quem não conhece ainda, pegue um gostinho em saber, em conhecer e ter aquela vontade de ir a Portugal. E para aqueles que já conhecem, matar um pouquinho a saudade. E depois do nosso pequeno intervalo com esse filme, o Lourenço vai nos contar um pouco sobre sua experiência aqui no Brasil. Você não pode perder, não saia daí. Aliás, aproveito também para pedir para você se inscrever em nosso canal e também clicar no sininho para poder acompanhar todos os novos vídeos que serão lançados aqui no programa Lusofonia. Então, com vocês, Visite Portugal. Até já! Only you peut me faire tourner ce monde. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream. Visit our sea, our sun, our heritage and our culture. Only you can continue to make us the best destination in the world. Visit Portugal. Muito bacana esse vídeo. Eu sempre me emociono e sempre sinto muita saudade de Portugal quando vejo as diversas regiões que são apresentadas. É um trabalho sensacional do Departamento de Turismo de Portugal. Muito, muito bom mesmo. Bom, Lourenço, chegou a hora de você falar um pouco da sua experiência que você teve aqui no Brasil. Você veio para a Copa do Mundo, trabalhou em alguns estádios, você trabalhou junto com a FIFA. Conta um pouco dessa aventura que foi para você. Olha, essa aventura, eu até explico um pouco brevemente também um bocadinho o enquadramento e para vocês também sentirem a emoção que é poder participar numa Copa do Mundo. Nós aqui chamamos de Campeonato do Mundo. A minha avó era brasileira, ao contrário de muitos avós aí no brasileiro são portugueses. Claro que obviamente de uma família portuguesa que antes foi para o Brasil, mas o meu bisavô, os meus bisavós, a minha avó tiveram aí muito tempo no Brasil, no Rio, e têm também aí bastante ligação. Portanto, eu acabei por viver toda a minha infância muito com esta imagem dos meus tios irem muito ao Brasil e voltarem. Tinha família lá, tinha família cá, portanto uma ligação muito grande. Até me lembro que nesses anos 80, mais ou menos por aí, o Brasil era muito evoluído, muito mais evoluído que Portugal. Já havia uma indústria da música, as telenovelas começavam a chegar, já havia uns carros mais evoluídos, havia muita coisa muito mais à frente do que Portugal no início dos anos 80. Depois entramos na Comunidade Europeia no meio final dos anos 80 e nós evoluímos depois muito até ali aos anos
90, 2000, evoluímos muito e daí até, eventualmente, até passámos em termos de organização, porque tornámos um país europeu que não éramos. E por isso eu vivi muito essa imagem de um Brasil fascinante, não é? E até costumo dizer, a primeira vez que eu chorei por futebol foi em 82, no Mundial, no Mundial de 82 em Espanha, quando o Zico, aquela equipa toda do Sócrates, do Leão, dessa equipa toda, perdeu com a Itália, e foi a primeira vez que eu chorei, e o gosto que eu tenho por futebol vem muito do Brasil, não há dúvida, a magia de seguir ainda ao Flamengo, seguir, nessa altura era difícil ver um jogo pela televisão, mas a gente ouvia pelo rádio, a gente ouvia em trechos e realmente gostava muito. Portanto, o que é que acontece? Quando um dia tenho a oportunidade, no fundo um sonho, não é? De poder trabalhar num evento grande, já tinha trabalhado alguma coisa em alguns eventos, como um pouco o Euro 2004, alguma coisa fiz, depois veio as finais da Champions, onde eu já tinha participado, a Fórmula 1, a Volvo Ocean Race também já tinha trabalhado, mas tenho a oportunidade de trabalhar num evento do Campeonato do Mundo, no Brasil, não é? No país do futebol, num país onde eu tenho todo este imaginário de criança. Portanto, aquilo foi um sonho, não é? Praticamente eu nem chamo aquilo de trabalho, aquilo se chama aquilo o melhor que me podia ter acontecido, poder até conhecer o Brasil na perspectiva de viver e trabalhar, estar envolvido no Campeonato do Mundo. E foi assim que arranquei. Até me lembro que na altura havia muitas convulsões no Brasil, havia protestos, havia medo. A minha mulher, quando eu saio daqui, ela até me diz: "Ei, tem cuidado, porque a gente vê aqui violência, há protestos." Naquela altura estava... E eu sempre lhe disse: isto é mesmo quem não conhece o Brasil, porque isto, quando a bola começar a rolar, acabou esta chatice, porque o brasileiro gosta tanto de futebol que isso vai ser um campeonato incrível. E foi isso que aconteceu. Eu fui para o IBC lá no Rio de Janeiro, daí viajámos muito, como uma boa equipa nacional, como o Equador, segui o Equador para todo lado, estivemos no Sul, em Curitiba, em Porto Alegre, também estive em Brasília, onde eu tinha família também em tempos, Rio de Janeiro, enfim, acabei por conhecer muito do Brasil. Eu conhecia mais o Nordeste das viagens e depois acabei por conhecer muitos outros pontos e fiquei fascinado. O Mundial correu muito bem, acho que o Brasil organizou muito bem. Aqueles detalhes do estádio não está pronto, a estrada, assim, são muito pequenos em relação à qualidade do Mundial e o ambiente, o público brasileiro nos estádios. Foi uma coisa que muito me impressionou, ver desde o Sul ao Nordeste, às capitais. O Brasil de facto é uma nação, vocês até podem achar que não, mas é uma nação muito unida e muito próxima. Todo mundo gosta de samba, todo mundo gosta de feijoada, todo mundo gosta de conviver, todo mundo gosta de futebol, homens, mulheres. Portanto, vocês estão unidos por valores que são muito interessantes e há muito boa gente em todo lado. De facto, essa foi uma experiência que eu achei que o Brasil era muito diferente do Nordeste, do Sul. Alguma coisa será, com certeza, porque é tão grande e não podem ser... Mas têm muitos pontos comuns, muitos mesmo, muitos pontos comuns. A forma como convivem, a forma familiar, como o povo interage, em todo lado é muito igual. E, de facto, foi uma experiência espetacular. Gostei muito. Não, imagino, né? Você veio justamente no período, né, bem conturbado da política brasileira, em que havia uma campanha de não vai ter Copa, né? Então, até porque na época, eu lembro, foram gastos cerca de 8,5 bilhões de dólares para reformar ou construir estádios, né? E havia uma grande movimentação para que esse dinheiro fosse revertido em saúde, segurança, né? Mas como você disse, depois que a bola começa a rolar, né, as pessoas esquecem tudo isso e aí é o famoso bola para frente, né? Uma pena só que nessa ocasião, Lourenço, os ingressos para a Copa se esgotavam muito rápido e eram muito caros. Na verdade, então, quem foi assistir jogo foi uma elite brasileira que estava aqui, né, que teve oportunidade. Os ingressos só eram vendidos online. Então, acabou esse esporte tão
pluralista, né, que une todas as camadas sociais, na época de Copa, acabou reunindo só uma classe um pouco mais elitizada que conseguiu ter acesso aos ingressos, né? Mas essa experiência eu acho que deve ter sido muito gratificante e você não vai esquecer mais, vai ficar presa na sua memória para você contar para os netos, bisnetos, né, toda a sua geração dessa experiência de ter vindo aqui num estádio, né? Lourenço, eu mudando agora um pouco de assunto, eu queria que você me falasse sobre a sua participação, o convite que você teve para a Hospitality Winning The Gaming Sports Events. Como aconteceu isso? Como vai ser esse evento? Né? Conta pra gente, faça o seu convite, enfim, o que vai acontecer nesse evento? Sim, bem, aqui é uma conferência inicial. Nós temos uma universidade aqui que se estabeleceu aqui ao pé de Lisboa, chama-se Universidade Nova. Ela originalmente está na cidade, mas é também uma das áreas do turismo hoje em dia, que também está um pouco ligado com o turismo, que é, nós estamos a construir universidades abertas ao mundo e onde os alunos podem vir estudar e, sobretudo, até fazer os seus mestrados e as suas pós-graduações, já num ambiente se calhar mais agradável e com oportunidade também de fazer muito desporto, os desportos de natureza, os surfs e tudo mais. E esta universidade é exatamente isso. Ela está em cima de uma praia, uma praia brutal, e é uma universidade espantosa, que também tem se especializado muito, tem tido muitos programas ligados ao turismo, porque a economia portuguesa cada vez está mais assente no turismo e, portanto, essa universidade tem, de facto, muitos programas ligados ao turismo e fez há pouco tempo um grupo, uma pequena startup interna, julgo que é assim que as coisas foram postas, que se chama Club Hospitality, exatamente para explorar todo o tema da hospitalidade, não só a hospitalidade ligada aos hotéis, a parte mais formal, mais tradicional, mas sobretudo a hospitalidade ligada ao desporto e ao que é que dentro do desporto, o que é que podemos oferecer a mais e extra no simples facto de ir assistir a um espetáculo desportivo, comprar o seu bilhete, ir para a bancada, mas no fundo desenhar toda a experiência, hoje chama-se a jornada, não é? Toda a jornada, não de compra, mas de experiência, desde que a pessoa quase que sai de casa, ou desde que compra o ingresso, até ao momento de assistir e tudo o que pode depois usufruir e como é que pode conviver. Portanto, no fundo, essa conferência inicial, neste caso, eu acho que ainda vai ser uma coisa um bocadinho inicial, acho que tem muito potencial para evoluir depois para uma conferência mais ampla e com mais participação. Esta vai ser a primeira, mas de facto mostra isso. Vamos ter a presença do presidente da F1 Experience, que ainda agora recentemente esteve em Portugal na prova da Fórmula 1 no Algarve, que novamente o Hamilton ganhou esta semana, este domingo, que também tem ficado surpreendido desde o ano passado, que nós tivemos uma das últimas etapas do ano passado. Este ano a Fórmula 1 voltou a Portugal ainda muito dentro do confinamento e ele tem ficado maravilhado com o que aqui existe e com a capacidade que Portugal tem para receber estes programas e fazer deles experiências muito melhores, sobretudo do ponto de vista da experiência, não só de ir ver o jogo, mas depois todo o programa que existe à volta, da parte dos camarotes, a parte de estar para um programa próximo dos atletas, variadíssimos outros programas que se podem fazer a conhecer de tudo, mais turístico, mais até desportivo, de alguma experiência desportiva, de guiar um automóvel, de ter uma experiência de fazer um jogo de futebol dentro de um estádio, por exemplo, uma empresa. Eu já organizei várias coisas, sobretudo aqui neste lindíssimo Estádio da Luz que aqui tenho por trás, de poder, hoje em dia, também jogar um pouco como os jogadores jogam, um programa de relevado com ex-jogadores, com os nossos companheiros de empresa, com os nossos clientes. Portanto, hoje em dia o turismo vai muito por aí. Eu, aliás, sou daqueles que acho que o turismo ligado às empresas, as viagens empresariais, eventualmente podem baixar um pouco nos próximos anos, porque hoje com os Zooms e com tudo mais, algumas viagens vão ser um bocadinho
cortadas e se calhar não pode-se perfeitamente fazer de uma forma mais eficiente através do Zoom, mas há uma área ligada ao turismo de experiência, aos programas de incentivo, à relação que se tem que estabelecer com os clientes e com os patrocinadores e tudo, que eu acho que ainda vai crescer muito mais, e é aqui que Portugal e o Brasil também, o Brasil é um ótimo exemplo disto, pode cada vez oferecer mais estas experiências que são memoráveis. Poxa, deve ser um evento realmente muito bacana, né? Bom, Lourenço, a gente está chegando aqui próximo já ao nosso final do nosso programa. É um programa bem curtinho, mas eu queria que você me contasse antes disso um pouco sobre a sua experiência como dirigente num clube de futebol em Portugal, 1º de dezembro. Né? Como foi essa experiência? Né? Como você foi parar nesse clube? Bem, aqui foi exatamente por aí que nós nos conhecemos, não é? Temos essa experiência comum de ter estado ligado a um clube de futebol, um clube mais ou menos da 3ª divisão, como o Everton também teve, e a partir daí começámos a trocar experiência e criámos esta amizade, que tem hoje aqui um ponto interessante, passarmos a nossa amizade também para outras audiências e para outras pessoas que nos possam ouvir hoje através aqui deste canal, que eu também já agora também aproveito para dar os parabéns e gosto muito, e sou fã número 1 aqui do Lusofonia. Acho que tem muito para expandir, não apenas para os descendentes de portugueses, mas sobretudo para os brasileiros conhecerem também um pouco mais da cultura, conhecerem mais também do que é que se faz aqui em Portugal. Eu acho que em Portugal nós temos muita noção do Brasil, até pelas novelas e pela vossa cultura, que é mais, tem mais dimensão. Mas eu também sinto que às vezes o brasileiro não conhece assim tão bem Portugal e fica surpreendido quando chega e quando conhece. Eu acho interessante essa dinâmica. Mas em relação à experiência, no fundo aqui o 1º de dezembro é um clube de 3ª divisão. Pode-se dizer que já está aqui no patamar das equipas profissionais. A 1ª e a 2ª divisão são as ligas profissionais, a 3ª é aquela fica ali no meio, mas hoje em dia praticamente as equipas são todas profissionais. Nós, com um conjunto de investidores, aliás um investidor estrangeiro, um canadiano, pegámos no clube há uns quantos anos atrás e revolucionámos ali um pouco o clube, mudámos praticamente, não tudo, mas mudámos o que tinha que ser mudado para modernizar e criar um plano de marketing e um plano de gestão atualizado. No fundo, aqui em Portugal e em Espanha e em outros países há os modelos das SADs, das Sociedades Anónimas Desportivas. Eu não sei exatamente como é que isso se compara ao modelo que há no Brasil, mas no fundo é uma entidade de investimento que é criada ao lado do clube e que tem que gerir o clube no seu todo. Cria muita dificuldade a dada altura e há muitos exemplos de clubes que se fraturam das suas sociedades financeiras no meio depois do processo de convivência, 2, 3, 4 anos, e há exemplos muito mais, e nós já criámos o clube de forma a que essa SAD fosse muito bem montada, até do ponto de vista legal, para que ao fim e ao cabo ela pudesse não se fraturar ao longo do tempo. E pronto, de facto foi um projeto que tem tido uma evolução muito positiva. Estes 2 anos, 1 ano e meio de confinamento com o Covid, claro que agora há aqui um interregno que as coisas não podem, naturalmente, por força do investimento, estar no melhor. Este ano foi um ano negativo, mas que de certeza que vai evoluir, e assim que a economia volta a funcionar e volta a haver gente nos estádios e que sobretudo os turistas possam e os atletas possam voltar, o clube vai fazer a sua progressão. Houve agora aqui uns anos de interregno, mas de facto foi um projeto que também tem muito a ver comigo. Eu sempre estive muito ligado ao futebol, tenho também curso de treinador, gosto do treino, gosto da organização de um clube e onde aprendi muito e que hoje em dia até um bocadinho de outras atividades vou também tirando essa experiência. Eu acho que deve ser muito gratificante a experiência de poder trabalhar com jovens, né? Uns mais talentosos, outros menos talentosos, mas a questão do incentivo, né, aos mais jovens que deem continuidade ao esporte, né, que pratiquem o esporte. Eu lembro que
lá também já tinha o time feminino de crianças. Então, eu imagino o quanto é gratificante poder participar na formação, já que o esporte ele é um grande formador social também, né, para os mais jovens, aprendem a viver com outras pessoas, a compartilhar, a ter a competição, né, aprendem a ganhar, aprendem a perder, enfim, eu acho que talvez, né, a maior resultado, a coisa mais gratificante seja ver o progresso, né, dessas crianças que entram pequenininhas e acabam virando profissionais depois na área esportiva. Eu estou enganado, Lourenço? Não, de maneira nenhuma. Esse é o propósito, não é? Esse é o grande propósito e é onde tudo assenta, Everton. Nós já conversámos muito sobre estes temas e, de facto, identificamos muito com a força que tem o desporto e a formação. E ali, como em tantos clubes, isso era daí que as coisas vinham, de facto. Nós ali no primeiro temos cerca de 300 crianças, mais depois a formação no período de transição, que era também um pouco ali a aposta em fazer a transição do futebol amador e do futebol de formação para o futebol adulto e sobretudo o futebol profissional, para criar ali boas condições para que os atletas tenham capacidade de depois passar para o patamar mais profissional ou mais sénior, como nós aqui chamamos. Além disso, eu ainda acrescento aqui um outro ponto, que era, também, explicando também um pouco ali o projeto, tem a ver com os programas internacionais. Hoje em dia, sobretudo do ponto de vista do treino, a qualidade que existe em Portugal em termos de treino, e o Brasil conseguiu perceber isto agora nos últimos anos, com a ida do Jesus e destes vários treinadores, de um modo geral acho que tem tido uma participação muito positiva. Ainda agora o Abel, que até é um treinador que eu conheço pessoalmente, que gosto muito dele, está a fazer um excelente trabalho, e vão ter outros ainda, certamente, que ainda vão fazer também tão ou melhores trabalhos. Porquê? Porque de facto há muita qualidade aqui no treino. O treinador português tem uma formação muito forte, evoluiu muito nos últimos anos. Pouca gente percebe esta questão que se chama periodização tática, mas que foi uma metodologia inventada em Portugal, e que hoje faz parte da metodologia utilizada por a maioria dos treinadores no mundo, diferente do que se fazia de antes, se calhar uma metodologia muito pensada ainda dos atletismos e das experiências de outros desportos. Esta é uma metodologia de futebol que os treinadores utilizam, que o Mourinho foi o primeiro a divulgá-la pelo mundo e que de uma forma muito natural depois muitos outros treinadores foram utilizando, e que hoje está espalhado pelo mundo todo. Quem vai a cursos de treinadores e quem percebe um bocadinho da temática do futebol mais a fundo conhece, e isso foi inventado em Portugal para se perceber de facto o avançado que Portugal está nesta área do treino. E a ideia ali no primeiro dezembro era exatamente termos muito bons treinadores na formação, não só na primeira equipa, mas uma qualidade muito grande na formação, tudo com formação académica, de universidades, com mestrados, com pós-graduações fortes na área do treino e em todas as áreas depois complementares ao treino de futebol, psicologia, nutrição, recuperação, fisioterapia. Temos ali várias unidades, apesar de um clube de terceira divisão, mas já muito ao nível do que se faz nos clubes de primeira liga, porque em Portugal temos uma coisa boa, com pouco investimento nós conseguimos testar modelos de funcionamento que depois mais acima podem resultar muito bem. Acerca disso, o treinador que estava no nosso primeiro ano, o Nuno Presumo, no mesmo ano foi para o Guimarães, e do Guimarães, ainda na mesma época, estava no Sporting, na primeira liga, não é? E hoje está com o Peseiro na Venezuela, como treinador, e há 2 anos ou 3 anos atrás estava no 1º de dezembro, para perceber a riqueza que existe em Portugal num clube de terceira divisão. Há um ponta de lança, hoje, um ponta de lança a gente chama um atacante, não é? Que jogou connosco há 3 anos, o Beto, que hoje é uma das estrelas principais do campeonato em Portugal, porque em 2 anos evoluiu, hoje está no Portimonense, é um dos melhores artilheiros do campeonato. Portanto, o trabalho que se desenvolve de qualidade num clube de terceira liga
é muito facilmente escalado porque a qualidade do treino, da metodologia está toda lá. E no fundo a ideia era criar um projeto que em termos nacionais, Academia Nacional, Futebol Nacional, etc., fosse forte e fosse muito bem pensado com o melhor que existia, e disponibilizar toda essa capacidade a programas internacionais, muito virado para os Estados Unidos e para o Canadá, também um pouco para a América do Sul, Brasil, Colômbia. Havia muito jogador que queria vir fazer os nossos programas e fazer programas internacionais em que o jogador pode vir individualmente ou até mesmo em termos de equipa, está uma semana, 15 dias, um mês, está uma época, pagam um valor de estadia, pagam um valor também para pagar um pouco este treino, mas depois se posiciona para poder fazer a sua progressão e para encontrar lugar e eventualmente até ser contratado pelo próprio clube ou para encontrar um outro clube em Portugal ou na Europa, porque aí já tem um pé na Europa, por exemplo, um jogador americano tem aqui uma primeira experiência na Europa e pode fazer a sua progressão. Há uma grande maioria de jogadores que não têm esse potencial, até porque o futebol na Europa tem um nível mais alto, mas não deixa de ser um grande curso, um grande training, até do ponto de vista quando o jogador volta, tem outro nível de cultura de futebol, tem outro nível de performance, até pensando que nas universidades americanas uma bolsa vale muito dinheiro, portanto é um investimento barato para uma família, meter um jovem a fazer uma formação aqui de 6 meses, um ano em Portugal, ele evoluiu os seus skills de futebol e quando volta para os Estados Unidos tem uma probabilidade de ganhar uma bolsa numa universidade muito maior, portanto um investimento que é muito facilmente recuperável. Um investimento de 800, 1000 euros por mês aqui durante um ano é muito facilmente recuperável quase num primeiro ano de curso numa universidade americana, portanto, e esta foi muito a lógica que presidiu todo este projeto do 1º de dezembro, voltar o clube muito para programas internacionais e fazer aqui uma convivência entre um clube de organização local com as suas competições e tudo, onde depois os estrangeiros podiam chegar, podiam jogar, podiam se integrar, e eu até digo mais, isto é um modelo que funciona muito bem em Portugal, pela riqueza do futebol, mas eu acho que é um modelo que funciona tão bem ou melhor no Brasil. Só ponho aí um pouco a questão da segurança e de alguma questão que os americanos e que estes países que têm mais capacidade também de... Só ponho aí um pouco a questão do ponto de vista do conhecimento que vocês têm de futebol, da experiência dos clubes, pode ser um programa que funciona muito bem também no Brasil. Sem dúvidas, Lourenço. Eu acredito muito nesse formato que vocês adotaram lá. Ele é muito viável para qualquer clube, na verdade, né? Aliás, além de formar atletas, vocês deveriam exportar o modelo como franquia para os demais clubes, né? No Brasil, por exemplo, seria ótimo ter esse modelo de administração e de formação de atletas. Seria algo inédito, inclusive, né? Viraria um modelo de negócios, né? Ajudar clubes menores a entenderem como viabilizar um projeto como o 1º de dezembro realizou. Lourenço. Aí eu sei que estamos a chegar ao fim, aí eu posso quase dizer, nós fomos muito pioneiros, se calhar um pouco à frente do tempo, modéstia à parte, não gosto de falar muito de nós, mas eu acho que aí fomos muito pioneiros. Já existem outros clubes hoje que também vão fazendo algumas coisas parecidas, mas um projeto pensado para isso, foi um pouco o que foi ali desenvolvido, fomos bastante pioneiros nessa temática. Agora, também é verdade que também fomos dos que mais sofreu agora na questão do Covid, porque a partir do momento em que as viagens internacionais pararam, os aviões ficaram em terra, portanto nós deixámos de ter fonte de rendimento e o projeto hoje está em risco de viabilidade, tecnicamente faliu, porque não tem, tecnicamente faliu, durante este ano e meio foi desastroso, mas todo o conhecimento e desta conversa que estamos a ter, certamente quando os aviões voltarem a virar, nós vamos encontrar a forma de voltar a recuperá-lo e a pôr as coisas a funcionar. Só um segundo, Lourenço, a gente vai ter que só fazer uma pausa, porque eu estou aqui próximo à rua
E eu não sei se você escutou também os cachorros latindo e tudo Eu não mais. escutei. Então, eu vou pedir só para você repetir o finalzinho novamente do que você estava falando, porque Ok. eu acho que entrou no meio da sua explicação e interrompeu um pouquinho, né? Você estava Ok, ok. falando Fomos pioneiros. do problema da paralisação, do Covid, né? Que isso interrompeu os Sim, trabalhos, né? exatamente, exatamente. Não, Everton, realmente isso é verdade. Olha, eu aqui tenho um pouco com modéstia à parte, eu até posso dizer que nós fomos muito pioneiros nesta questão da aposta no mercado internacional. A maioria dos clubes, naturalmente, tem o seu modelo assente na formação ou no sponsor, sobretudo também muito hoje em dia na valorização dos atletas e na capacidade de gerar mais valias com a venda de jogadores, mas que no nosso entender, é uma parte que é muito difícil de nós prevermos, não é? Nós tanto podemos chegar ao final da época e vendemos 2, 3 atletas, como podemos não vender. Portanto, um business plan não pode estar assente em premissas que não sejam minimamente sólidas. E então o nosso plano de negócio, o nosso modelo, era assente nesses programas internacionais. Mais uma vez aqui o turismo desportivo, é uma forma de turismo desportivo, que é exatamente os atletas virem numa quantidade grande, poderem ter aqui a sua formação, eventualmente até uma formação complementada depois também com uma parte escolar ou académica, com universidade ou com escola, e poderem fazer a sua progressão desportiva. Eu acho que é um modelo que estava muito bem desenvolvido, sofreu muito agora na questão do Covid com isso, porque realmente quando os aviões pararam, nós deixámos de ter capacidade de ter os alunos e os pais também, naturalmente, nos Estados Unidos, na Colômbia, nesses países todos, até mesmo na China, tínhamos gente praticamente de todo lado do mundo, também ficam assustados e querem, o mais rapidamente possível, que os seus filhos regressem e passem este período que teve de confinamento em todo o lado, passem mais no país e não estando fora. E ali em 2, 3 meses, praticamente os jogadores foram todos. E nesta altura ainda não regressaram, nós já passámos mais de um ano e ainda não regressaram e não vão regressar esta época, não é? Eventualmente retomarão no final do verão, que aqui será agosto, setembro. Eu acho que é um modelo muito replicável, nós temos uma parceria boa com um clube no Nordeste também brasileiro e acho que é um modelo muito, muito replicável também para o Brasil. Aí só que a questão da segurança tem que ser contornada, bem a questão da segurança, se calhar em locais mais seguros, para que também para que as coisas possam funcionar, mas é um detalhe a ter em conta, mas é muito contornável para o futebol brasileiro, porque vocês também têm muita qualidade de treino, muita qualidade de jogo, e podem vir daí pode vir daí um modelo financeiro muito interessante. Bom, Lourenço, quero agradecer você novamente por ter participado aqui do nosso programa. Essa conversa foi muito bacana. Eu tenho certeza que não vai faltar oportunidades de termos aí novos programas com outros assuntos. Se você quiser fazer as suas considerações, fique à vontade para que a gente possa, então, nos despedir dos nossos seguidores que estão assistindo aqui ao programa Lusofonia. Não, Everton, eu é que agradeço, um prazer. Temos conversado também de várias oportunidades e tenho muito gosto em continuar até pensarmos em algum modelo para estarmos mais próximos e podermos passar aqui algum conteúdo mais. Eu acho que Portugal tem muito e tem muita matéria nesta área da organização dos eventos, nesta área do treino, na área do futebol, enfim, do turismo. Temos muita coisa para conversar, para aprender e para poder discutir. Eu já agora, você deu-me também a abertura, deixo aqui também estou a começar um projeto que tem a ver com isso, tem a ver com o turismo desportivo. É uma plataforma que em breve vai estar disponível para todos os brasileiros e para toda a gente que tem interesse em poder vir a Portugal numa vertente desportiva, fazer um Ironman, fazer uma maratona, vir assistir a um jogo da Champions, vir ver o Cristiano no jogo de Portugal, enfim, vir ver, por exemplo, os vossos grandes jogadores
que jogam em Portugal e que sempre jogaram. Portanto, há aqui muita coisa para fazer, Fórmula 1, ainda agora vai haver aqui também mais uma série e já ainda até este ano uma série de modalidades de vela e de tantas outras modalidades que em Portugal tem conseguido atrair, e portanto é um canal que vai ter esse calendário, vai falar muito sobre todos os eventos e de que forma é que podemos experienciá-los, quer seja um desporto profissional, quer seja um desporto de prática só, ou mesmo para assistir. Chama-se Sports in Portugal, lá de estar depois aí, se o Everton der a licença de pôr aí no descritivo do programa o link, e dentro em breve estará disponível, e quem quiser depois poder pesquisar ou poder estar interessado em algum apoio ou em alguma viagem, nós depois daremos a sequência, ou pessoalmente ou com alguma agência especializada mais na matéria. No fundo vai fazer um pouco essa ligação entre o potencial passageiro ou cliente que possa querer vir a Portugal e o melhor que nós temos aqui em Portugal para oferecer, independentemente de ser A, B ou C, a gente também explica qual é a melhor forma. Bom, Lourenço, muito obrigado novamente. Eu fiquei muito feliz de poder ter você aqui nessa conversa, e brevemente nós retornamos para o nosso público aqui com você, trazendo novas histórias e novas informações do setor. Um grande abraço então, meu amigo. Até mais. E só dizer que estas duas, por acaso agora aqui a câmera não mostra bem, mas estas duas estão sempre juntinhas uma à outra. Que bacana! A camisa de Portugal e a camisa do Brasil. Sensacional, Lourenço. Olha, um abração, muito obrigado, tudo bom. Para você também, um grande abraço, até mais. Força, até mais, até breve. Bom, se você gostou dessa conversa com o Lourenço Menezes, não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicar no sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui até o fim do programa, e nos vemos ainda na próxima semana. Um grande abraço!